aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês as minhas personalidades favoritas da Bíblia e hoje eu trago a história de Estevão, tá bom? Vou dar uma explicação. Tá bom? Vou dar uma explicada para vocês assim meio por cima sobre quem ele é, mas se você quiser saber mais aprofundado, leia os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Atos, tá bom? Estevão, ele chegou para fazer parte ali dos discípulos numa escolha de 7 homens que foram feitos para que eles ajudassem a servir o alimento para as pessoas, porque os apóstolos, os discípulos, eles estavam tão preocupados em servir e a igreja estava crescendo tanto que eles não podiam deixar o ministério da palavra para se importar só em servir as mesas. Então, entre eles resolveram que iam escolher outros 7 homens cheios do Espírito Santo para que pudessem fazer esse serviço. E nisso, Estevão foi escolhido. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, da graça de Deus e do poder e das coisas que ele realizava através do Espírito Santo. Só que muitas pessoas começaram a se incomodar com isso e queriam discutir com Estevão sobre tudo e queriam ir contra Estevão, mas Estevão falava cheio do Espírito e cheio de muito entendimento. Então um grupo de homens de Deus, né, da sinagoga dos libertos, eles contrataram pessoas para mentir e falar que Estevão estava dizendo coisas distorcidas, estava dizendo heresias. E aí Pedro, para dizer que Estevão estava falando coisas distorcidas. Então Estevão foi levado até o Sinédrio para ser questionado por isso, né? Então o sumo sacerdote foi questionar ele, por que ele estava dizendo essas coisas. Então Estevão foi levado até o Sinédrio, porque estavam dizendo que ele dizia heresias. Falavam que ele estava dizendo que Jesus o Nazareno veio para mudar os costumes que Moisés deixou e destruir toda a lei. E não era nada disso que ele estava dizendo. Só que quando ele estava no Sinédrio, as pessoas que olhavam para ele diziam que o rosto dele resplandecia como de um anjo. Então ele foi questionado, né, pelo sumo sacerdote, e o sacerdote falou para ele: é verdade essas acusações que estão fazendo sobre vocês? E assim, pra mim, o discurso de Estevão, ele foi muito perfeito. Muito perfeito. Porque Estevão, ele não se defendeu. Ele trouxe à memória das pessoas tudo o que já aconteceu. E isso eu achei incrível. Porque ele vai lá e fala: tá bom, me ouçam aqui todos vocês. Lembra dos nossos patriarcas? Vamos lá? E aí ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de Moisés, ele vai relembrando toda a história. Ele fala de Davi, ele fala de Salomão, e ele fala todos esses pontos na história onde o Senhor levantou profetas e as pessoas queriam derrubar. E ele foi falando, e na última parte do discurso dele, ele falou assim: e vocês, povo rebelde, povo obstinado, seus corações e seus ouvidos estão tampados. Vocês são iguais aos antepassados, vocês estão fazendo a mesma coisa. E eles mataram os profetas e agora vocês se tornaram cúmplices e assassinos de Jesus. Gente, é muito incrível. É tão forte pensar a forma que ele disse isso. Porque o versículo de baixo falam que eles ficaram tão furiosos que eles rangeram os dentes contra Estevão. E arrancaram ele de lá e levaram pra fora da cidade. Então assim, eles ficaram completamente cheios de raiva de Estevão. E Estevão estava tão cheio do Espírito Santo quando ele falava isso, que ele olhou para os céus e viu a Deus. E ele começou a gritar para as pessoas: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam ouvidos dando fortes gritos e lançaram todos juntos contra eles. E eles começaram a arrastar ele e apedrejaram. E enquanto apedrejaram Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou ao Senhor: eu não os considero culpados por este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso aqui é é a passagem de Estevão. Ele foi um homem escolhido para servir as mesas. Ele foi chamado para ajudar isso, para ajudar no trabalho braçal mesmo. Só que ele era tão cheio do Espírito Santo que começaram a se incomodar com a forma que ele falava. Ele era tão cheio de entendimento da palavra que se incomodaram com isso.
armaram contra ele, disseram que ele estava dizendo coisas que ele não dizia. Quando levaram ele preso no Sinédrio, em vez dele tentar se justificar ou explicar que ele não disse nada disso, não, ele não se defendeu. Ele simplesmente trouxe à memória todas as vezes que o povo foi contra Deus e ainda termina esclarecendo a palavra. A última oportunidade dele, ele ainda fala: vocês estão errados, vocês mataram Jesus. E quando ele está sendo levado, ele irritou tanto aquelas pessoas, eles ficaram com tanta raiva, que ele sendo levado, ele começa a gritar: eu tô vendo Deus, eu tô vendo os céus abertos, daquela maravilha. E ele ora e fala: Senhor, eu não os culpo do pecado que eles estão fazendo. Eles estarem me matando, essa morte que eles estão me dando, eu não os culpo. E ele adormece. Eu acho muito interessante porque a gente sabe que traduções, né? A palavra morte para a palavra adormecer é muito parecida no original, né? E então tem essas traduções. Mas eu gosto de entender aqui que para um servo do Senhor não tem mais a morte. Nós estamos livres da morte. Quando a palavra fala que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas nós sabemos que nós não vamos morrer. Nós temos a vida eterna com Cristo. Nós vamos viver com Ele, não é? Então ali Estevão adormeceu. Depois de ter sido apedrejado brutamente, ele adormeceu, porque agora ele ia acordar com o Pai. Então é tremendo pensar em tudo que estava acontecendo. E a melhor coisa, os últimos momentos da vida de Estevão, ele passou na presença de Deus, olhando e vendo a Deus. Então assim, das pessoas que quando eu chegar no céu eu queria muito sentar para conversar uns 10 minutos, Estevão tá na minha lista.